Hoje nós vamos falar sobre se existe e como é a visita para o preso de seguro. Papo reto tá no ar. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Vou tentar esclarecer um pouco aqui para você a respeito dessa questão da cela de seguro e como é que funciona o dia de visita para esses presos. O sistema prisional sempre tem algumas curiosidades e algumas questões que são obscuras e as pessoas ainda têm, infelizmente, um prendimento nas coisas como eram há 30 anos, 40 anos atrás. Só fazendo uma pequena introdução aqui, é importante dizer que essa cela de seguro hoje em dia ela deu uma mudada. Por exemplo, quando você pega o estado de São Paulo, existem hoje já penitenciárias, existem cadeias que já são separadas para esse tipo de crime. Então, quando chega para a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária no estado de São Paulo, lógico que isso pode mudar no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, pode ter algumas alterações, mas a regra basicamente seria como? Ele analisa o perfil daquele preso, então vamos dar um exemplo aqui do preso sexual, né? Esse preso comete esse tipo de crime. O diretor, a secretaria analisa e vai ter que distribuir esse preso já por uma cadeia específica. Então essa triagem ela é importante ser entendida para que você possa compreender que o preso nesse perfil, que tem um perfil que não é aceito na comunidade carcerária comum, ele já vai realmente para uma cadeia, para um pavilhão que é só desse tipo e desse perfil de condenado. Feita essa introdução, a gente já consegue ter um ponto de partida aqui para poder fazer uma compreensão melhor do dia de visita para esse preso. Quais são as principais diferenças, então, do dia de visita daquele preso comum que está ali, tráfico de drogas, assalto, furto, etc., para esse preso com um perfil mais conhecido popularmente do preso de seguro, né? A visita, ela basicamente funciona de forma igual. Logicamente que o proceder, o que seria o proceder? É a postura do preso, é a conduta, o respeito, ela não é 100% igual, né? Quando você vai comparar, por exemplo, com uma disciplina, uma regra já implementada por uma organização criminosa. Porque o que acontecia, só para você ter ideia, né? Vou contar aqui para vocês aqui um pouco da minha experiência. Eu estava num CDP e eu fiquei no pavilhão do fundo. E nesse pavilhão do fundo era conhecido dentro da unidade prisional como tipo o Parque dos Monstros na gíria da prisão, né? O que seria o Parque dos Monstros? Eram os presos mais considerados perigosos, os presos que tinham mais visão de crime, então ficava lá no fundão. E os outros pavilhões eram pavilhões, às vezes, de primário, e o primeiro pavilhão na época que eu passei era o pavilhão de seguro. Então, dentro daquele CDP, o que acontecia? Ele era realmente destinado. Eu estava num CDP onde tinha 8 pavilhões. E nesse pavilhão 1 realmente estava esses tipos de preso que a gente chamava de preso, né? Vou usar aqui a expressão que era utilizada naquela época. Tipo, era como fosse os coisa, né? Os presos que não eram bem vistos pelos presos comuns. Mas olha só que coisa bizarra. Tudo o que acontecia nesse pavilhão 1 chegava para o pavilhão 7, porque o pavilhão 7 era o que a gente chamava no sistema prisional de ponteiro de toda a unidade, ou seja, do pavilhão 7 saía as normas, as regras, as ordens para os demais pavilhões. Por mais que o pavilhão 1 não tivesse ali uma comunicação com os demais pavilhões, por se tratar de um pavilhão isolado, digamos assim, tudo que acontecia lá chegava também para a sintonia do pavilhão 7. E uma das coisas que mais chegava de problemas, muitas vezes, era relacionada com o dia de visita, ou seja, relacionado à questão da postura, ou do cara que, vamos supor, agrediu um outro preso por ter olhado a esposa, ou por ter tido algum tipo de desrespeito. Então, na gíria chamado de buchicho, esses problemas relacionados ao dia de visita era uma coisa comum que acontecia nesse pavilhão específico, que era o pavilhão destinado para esse perfil de preso. Lógico que isso não acontecia toda semana. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que por falta dessa disciplina implementada pela organização criminosa, e aqui você gostando ou não, eu estou sempre jogando as cartas para você aqui no Papo Reto, querendo ou não, você aceitando ou não, o crime organizado colocou ordem na cadeia. Então, os caras sabem, os presos sabem que se atravessar certas fronteiras, se não respeitar ali as ordens, não respeitar as normas implementadas pela organização criminosa, o chicote vai estralar, vai ter um emplacamento, pode ter sim punições com agressões físicas. É dessa forma que funciona o mecanismo já
implementado pelo sistema prisional. E quando eu digo desse implemento no sistema prisional, é implementado pelas organizações criminosas. Tem até um debate aqui, fica até como uma reflexão para você, que seria a questão da privatização do sistema prisional. Para mim, hoje o sistema prisional já está privatizado pelo crime organizado. O crime organizado se apoderou dos presídios, implementou uma regra, uma norma, uma disciplina, uma condução, entendeu? E o Estado finge que manda nessa condução, né? Então é sempre um enganando o outro. Então o Estado fala que comanda lá dentro, mas na verdade quem conhece de fato, vivenciou isso e sabe como é que funcionam as regras lá, sabe que as regras que realmente funcionam lá são da organização criminosa. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Conheça a saga Lodebar, um livro que vai levar você para as profundezas de uma prisão. Nessa intensa história, você vai aprender muita coisa sobre a vida na prisão. Link na descrição desse vídeo. E falar isso aqui, né, cara, principalmente no YouTube, choca a galera. Eu sempre costumo dizer que a galera vive num universo paralelo, porque você tem que decidir na tua vida. Você quer acreditar em fantasias, em narrativas, em contos, porque as pessoas são muito enganadas por narrativas, ou você prefere acreditar em fatos, em realmente coisas que de fato está acontecendo? Aí é uma decisão totalmente sua. Mas tirando esses problemas que aconteciam de forma esporádicas, por não ter uma certa disciplina da organização criminosa naquele pavilhão ou em outras cadeias, por exemplo, o que eu posso afirmar para você é que o dia de visita na maioria dessas cadeias é normal, é tranquila, é da mesma forma que poderia ser aplicada, né, nos presos comuns. Então, vai lá receber visita da mãe, do pai, dos familiares de modo geral. Eu tenho um pouco de cuidado para poder realmente ser mais forte com a minha crítica quando se trata desse perfil de preso, porque a gente tem que sempre partir do pressuposto da presunção da inocência, e é a minha tese aqui que eu tento ser o máximo coerente. Cada caso é um caso, eu não gosto de generalizar, de repente pode ter um cara lá preso de forma injusta. Então, puta, cara, é um assunto que eu não fico que nem papagaio de pirata, pegando essas informações, ou pegando frase de efeito e repetindo ela, replicando. Eu sou um pouco mais cauteloso, sabe? Por ter vivenciado o sistema prisional e ter participado de muita ideia, de muita condução de ideia, de muita patifaria, de muita injustiça, de muita coisa, eu fiquei um cara um pouco traumatizado em sair julgando a galera, mas isso é eu, tá? Tem caras que já passou pelo sistema que, mano, pra ele ele tem uma outra visão. Eu não tô dizendo assim que todo mundo tem a mesma visão que a minha e eu não tenho a igual dos outros também. Então cada um tem a sua visão, certo? Fato é que não é mais como antigamente, por exemplo, a pessoa tem a imaginação que a visita na cela para esses presos de seguro vai ser uma coisa tipo dentro de uma cela escura ou no parlatório, enfim. Então tire essa imagem, porque essa imagem já não existe mais. O que pode acontecer, por exemplo, num CDP, o cara tá num seguro, mas não dentro do pavilhão. O que pode ocorrer é que a visita seja realizada no parlatório. Arquimedes, mas o que é parlatório? Bom, eu vou deixar passando agora um vídeo aqui explicando tudo sobre o parlatório. É só você clicar nesse vídeo agora que você vai entender em detalhes o que significa o parlatório. Só clicar aqui e assistir. Até o nosso próximo encontro. Valeu!